Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek, em particular, é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Vestígios titânicos de eras ciclópicas. Extintas civilizações antigas são conhecidas por terem possuído incrível sabedoria tecnológica, inegáveis habilidades astronômicas, matemáticas e agrícolas, e talvez o legado mais impressionante e tangível de seus passados perdidos e longínquos sejam as espantosas, complexas estruturas gigantes, esculpidas em rocha, que podem ser encontradas espalhadas pelo mundo, geralmente datando de pelo menos 4 a 9 mil anos. Foi proposto no livro World Without You, de Alan Weisman, que se toda a humanidade desaparecesse repentinamente da face do planeta, todas as grandes cidades do mundo entrariam em colapso rapidamente, sob a ação de fenômenos naturais e falta de manutenção. Estradas dariam lugar a florestas e arranha-céus cairiam em um curto período de tempo. Quem foram as pessoas que construíram as magníficas obras megalíticas da antiguidade? Elas aparentemente sabiam coisas que somente agora estamos começando a compreender. Se olharmos para os escritos antigos como os dos sumérios, hebreus, gregos e outras culturas ainda muito mais antigas, perceberemos que essas culturas falam de histórias sobre uma raça de gigantes que emergiram da Mesopotâmia e depois se espalharam por todo o mundo. No conhecido Gênesis, lemos não um, mas vários trechos que descrevem esses gigantes. Textos romanos e gregos falam sobre titãs, uma raça de gigantes divinos que governaram a terra antes de os deuses do Olimpo os derrotarem. E muitas outras culturas descrevem tais seres. Sem dúvida alguma, em meio a todos esses relatos, percebemos que em um dado momento da história da humanidade, todos esses fatos se desenrolaram, e isso explicaria a imensidão das construções que a arqueologia atual, infelizmente, ainda continua sem responder. Sabemos que existem descobertas recentes, na era moderna, que comprovam a existência desses seres, e muitos contestam dizendo que são falsificações e mentiras, porque se fosse real, estaria na mídia, assim dizem eles. Ora, bem sabemos que a história não pode simplesmente ser virada de cabeça para baixo, pois é isso que aconteceria se tais achados fossem levados ao público em primeira página de jornais, revistas e documentários de TV. Percebemos que há uma luta em manter tais descobertas em segredo, e uma dessas coisas, com certeza, são evidências físicas que comprovam a existência desses gigantes em um passado remoto da humanidade.
A observação real deste fato é que túmulos, múmias e ossadas de gigantes apareceram e desapareceram em diversos pontos do planeta. Todavia, nenhum registro acadêmico de tal natureza foi tornado público. E a pergunta que não quer se calar: você acredita em tudo que vê na TV? Então não pense que este fato é mentira só porque você não viu na televisão. Sabemos que existiram animais de maiores proporções do passado, como aves e elefantes, que possuíam mais de 3 metros de altura, comparados aos dias de hoje, seriam bem maiores. Fora os que foram extintos há muito mais tempo, como os rinocerontes peludos, mamutes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes e grandes lagartos e répteis, como os extintos dinossauros. As criaturas do passado realmente eram maiores. Não todas, mas havia uma enorme diversidade entre os seres habitando o planeta. Percebemos com isso que as espécies atuais encolheram, inclusive os seres humanos. Daí vemos a nossa surpresa ao olharmos para as obras gigantescas do passado, se entendermos que existiram não um, mas uma geração espalhada pelo planeta de seres ciclópicos e titãs divididos em várias classes e gêneros relacionados ao local de origem e descendência herdada pelos mesmos. Pois vemos que não eram todos iguais, assim como os Nephilims, que se dividiam em uma grande ramificação de classes e subclasses. Aí ficará mais fácil entendermos as construções gigantescas que nos impressionam nos dias de hoje, como Baal-Obek no Iraque, as pirâmides espalhadas pelo mundo, as cabeças olmecas da América Central e os moais da Ilha de Páscoa, e muitos outros monumentos megálitos espalhados pelo mundo, os quais não mencionamos. Sem sombra de dúvidas, nossos antepassados eram mais altos e robustos, e essas estruturas somadas à inteligência lhes davam capacidades incríveis. Isso falando de humanos normais. Agora pense em seres gigantes com 3, 6, 9 metros descritos em vários textos antigos, como no livro de Enoque, culturas mesoamericanas e mesopotâmicas. Daí o fato de serem comparados a heróis, valentes e homens de fama da antiguidade no livro de Gênesis. Mas claro, muitos acadêmicos que não os tratam como gigantes por vários motivos óbvios. Dentre todos os motivos, o que mais prevalece é que a ciência atual não tem humildade para reconhecer que não tem todas as respostas, e o darwinismo dificulta teses como a da arqueologia proibida de apresentar novas direções e dissertações no que tange a cronologia e teoria. Escritos de 4 ou 5 mil anos ainda são um mistério para nossos cientistas e nos ensinam coisas que nossos métodos atuais jamais conseguiriam realizar. Alguns acadêmicos são irresolutos em abrir suas mentes para uma nova teoria, um novo conceito antropológico, limitando a arqueologia à superficialidade cheia de brechas, com mais perguntas do que respostas. Doravante, a imensidão de monólitos espalhados pelo mundo, vemos claramente a sincronia com a qual se desenvolvia neste tempo a tecnologia monolítica antiga, fundações ciclópicas erguidas sem nenhuma tecnologia moderna. Há relatos de culturas antigas descrevendo gerações anteriores a elas mesmas, as quais erigiram tais monumentos, ficando estes assim para a geração posterior em um intervalo de tempo que chega a milhares de anos. E estas, sem nenhuma dificuldade, afirmavam que tais monumentos foram erguidos por seres muito mais antigos do que eles mesmos, ou seja, uma cultura muito anterior. E há de se supor que isso ocorreu em várias eras da história. Sendo assim, há um grande erro arqueológico, como foi o caso das cabeças olmecas, que foram descobertas por acaso. Os arqueólogos estavam pesquisando e escavando para encontrarem vestígios astecas, quando por acaso descobriram as cabeças olmecas. Perceberam rapidamente que os incas, astecas e maias eram de um tempo muito mais recente e que essas culturas aproveitavam tais construções muito mais antigas do que as deles. Até hoje não se sabe com exatidão quem realmente foram os olmecas, que inclusive teve este nome porque arqueólogos não sabiam quem eram de fato. Era então um elo perdido. Assim, os chamaram Olmecas. Vemos com estes fatos que
A história da humanidade tem se desenrolado em eras de intervalos umas das outras e que muitas dessas culturas desapareceram sem deixar nenhum vestígio, e que dentre essas eras houve um dado momento em que os gigantes realmente estiveram aqui. Os gigantes caminharam sobre a terra.
tão juntas que não podemos enfiar uma lâmina de barbear ou um pedaço de papel entre elas. Não sabemos como fizeram isto. Não existe guindaste capaz de erguer pesos como daquelas pedras. Civilizações antigas são conhecidas por terem possuído incrível sabedoria tecnológica, inegáveis habilidades astronômicas, matemáticas e agrícolas, e talvez o legado mais impressionante e tangível de seus passados perdidos e longínquos sejam as espantosas, complexas estruturas gigantes, esculpidas em rocha, que podem ser encontradas espalhadas pelo mundo, geralmente datando de pelo menos 4 a 9 mil. Os arquitetos são aquela raça ou aquelas raças que construíram todos os megálitos do mundo antigo, as pirâmides Stonehenge. Eles são o povo que viveu antes de nós, os que habitaram este mundo antes de nós. Nós os chamamos deuses, às vezes gigantes. Eles deixaram suas obras e nós não conseguimos reproduzi-las. Somente agora aprendemos a realmente apreciá-las. No Líbano, a 70 quilômetros de... Vestígios titânicos de eras ciclópicas. Extintas civilizações. Beirute ficam as imponentes ruínas de Baalbek. Há uma menção a este lugar no Antigo Testamento no Livro dos Reis. Baalbek em particular é um ótimo exemplo. É onde estão os trilitons, as maiores pedras do mundo já usadas em construção. São tão grandes que nem sabemos seu peso. Essas pedras foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros, erguidas 8 a 9 metros no ar e assentadas